Oi, gatona. Acho que você vai gostar da nossa novidade pro ano que vem. Acho que você vai curtir. Enquanto a Tati não chega, eu vou deixar alguns recadinhos aqui. Oi, Ká. Vou deixar alguns recadinhos aqui, porque o pessoal tem assistido bastante depois da live, né? Que eu deixo salvo lá no IGTV. E aí o pessoal não vê assim ao vivo, mas depois acessa lá. Então, eu já vou deixar alguns recados. Todo assunto vai entrar de férias um pouquinho, vou recarregar as minhas energias. E volto na segunda quinzena de janeiro. Já tem bastante gente legal. Uma das convidadas para janeiro que eu tô super ansiosa é a Maria Alice Proença. Para quem não conhece, ela é historiadora, pesquisadora, já foi para Reggio Emília algumas vezes lá na Itália. Manja muito desse assunto. Oi, Mar. E eu costumo falar muito dela aqui nas lives, quem acompanha já deve ter me ouvido falar. Uma frase que me marca muito dela, que é: entre o real e o ideal, faço o possível. E eu levo essa frase assim pra minha vida, pro meu trabalho. Eu acho que é bem isso, o segredo, assim, o equilíbrio das coisas, né? Então, entre o real e o ideal, a gente tem que tentar fazer o possível. E a Maria Alice, eu tô tentando, assim, essa live com ela já faz um tempinho, mas agora no final do ano ela tava bem corrida, ela também tá fazendo algumas lives, ela tá no curso de pós, ela dá curso de pós no Instituto Singularidades, então a gente conseguiu para janeiro. Já tenho também outras pessoas para janeiro. A gente vai ter a irmã da nossa colega de trabalho, Andréia, a irmã dela, a Adriana, vai vir falar um pouquinho sobre arte terapia aqui com a gente. Enfim, estamos fechando aí a agenda de janeiro, pra já voltar com tudo certo. Oi, Tati, já te chamo, tá? Pra quando a gente voltar aí já ter um calendário bem legal. E aí em fevereiro, né, a rotina vai voltando ao normal. E aí eu tô em alguns grupos de estudo, eu consegui entrar pro grupo de estudos do GECOL, do Cristiano Alcântara e da Maria Carmen Barbosa. Tô também no grupo de estudos da Maria Alice Proença, que é o GAP. Então vai ser bem puxado para mim o ano que vem. É um encontro por mês, mas são bem intensos. Então um vai ser de quinta, um vai ser de sábado. Oi, tio. Então vai ser um pouquinho mais complicado aqui pra mim. Então fevereiro a gente fica com as lives só de quinta-feira. Oi, Val. A gente fica com as lives só de quinta. Então em janeiro ainda vou ter de domingo e quinta, que já tem algumas pessoas agendadas. Mas a partir de fevereiro as lives serão só de quinta para que eu consiga também cuidar dessas outras demandas. E aí também volta às aulas, né? Ainda não sabemos com certeza se presencial ou não, mas eu preciso ir me ajustando aqui. Então hoje, última live de 2020, eu vou chamar aqui a Tati pra gente conversar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente se aproximou, né? Foi se conhecendo. E por fim, chegamos aí nesse projeto que a gente vai contar pra vocês, que a gente tá muito, muito feliz pra 2021. Vou chamá-la aqui, não vou deixar a nossa gravidinha esperando. Olá, Oi. tudo bem? Tá me ouvindo Carregando bem? aqui ainda pra mim, você ainda não entrou. Nada na imagem? Não, só o áudio. A imagem nada ainda, tá carregando aqui, tá É, rodando. eu tô Acho que te nem o vendo. Instagram aguenta mais, né, Tati? Não, já cansou já. Já tá esgotado. Falou em live, ele já fica Aí, maluco. entrou. Apareceu? Agora sim. Você tá me vendo? Tô te vendo. Agora também tô te vendo. Tudo bem, Tati? Tudo tirando a cara inchada, o pé inchado, a barriga pesada, Ai, faz parte. É ruim, mas é bom, né? a dor na lombar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá chegando já, né? Ai, ai, nem me fale, viu? Nem me Pra fale. quando mesmo, Tati? Então, tá pra janeiro. Aí vai depender do bebê e vai depender agora do médico, porque como eu tô com diabetes gestacional, o médico falou que se de repente o bebê pegar muito peso, aí ele vai ter que tirar Ai, antes. marca Então, cesárea.
Ele pediu para me controlar no Natal e Ano Novo. Será que dá, Ah, gente? Dá, tem que dar, dá, né? dá. É puxado, mas a gente consegue. Então, Natal e Ano Novo vou ter que passar com tudo diet light, né? E sem excessos, né? Tem que. Sem abusos. É É. verdade. Eu Tem que tive pensar suspeita de isso. diabetes gestacional, mas graças a Deus na época fiz aquele exame lá que você tem que ficar ingerindo a cada tempo uma glicose lá, não sei muito bem o nome, mas graças a Deus não se confirmou, não. É horrível mesmo, nossa. Mas, né? Eu tô Faz tomando parte. insulina, então tá controlado aqui as coisas por enquanto. Aí tava ouvindo você falar aí dos seus cursos, de tudo que você já tem para fazer. Já fiquei Sim. cansada já. Já começou o ano com tudo. Nem começou o ano, Não, você já nem começou. começou e já tem, sem contar o projeto que eu tenho com a Mari, que você conhece, a Mari, a nossa fofucha, e a gente já conversou. Para quem não conhece, a Mari veio aqui no domingo passado, a gente fez uma live. Ela tá salva no GTV. Assistam, a Mari é encantadora, uma menina de 8 anos, mas que você não acredita que ela só tem 8 anos pela sabedoria que ela tem. E a gente estava conversando sobre questões raciais, sobre educação antirracista, né? Sobre a importância do nosso engajamento nesse assunto e Sim. principalmente com as crianças, porque muitas vezes a gente fica naquilo, né? Ai, mas a criança não entende, ai, mas eu não vou poder falar sobre isso com a criança. E dependendo da faixa etária, vai apenas mudando lá a sua estratégia, né? A forma de abordar. Mas é sim preciso trazer essas questões já desde a infância. Então, já, por exemplo, a gente lá no SEI, né, que eu trabalho no SEI, para quem não sabe, alguns conhecem como creche, mas a importância de já vir trabalhando ali desde a primeira infância. No começo, quando eles são muito pequenos, não sei, acho que a Tati deu uma travadinha aqui. Vamos ver se volta. Vou até ligar meu 4G também. Tá ligado já. Tati? Vamos ver se ela já volta. Voltou. Tinha dado uma travadinha aqui. Você tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Ah, voltou. Tá. Então, Voltou, continuando parece. aqui, falando da Mari, né? Na educação infantil, a gente normalmente tenta trazer um pouco mais pela questão lúdica, da representatividade, usando muito aí a literatura, né? Livros com personagens negros, e preferencialmente com personagens negros como protagonistas, sem trazer muitas vezes, né? Estereótipos também, então, para sem querer, às vezes, reforçar essa questão do racismo. E aí eu conversei com a Mari e a gente tem um projeto para 2021. Vamos ver se aqui a Tati está dando uma travada. Vou falando aqui para vocês. Oi, voltou, Tati. Pronto. E aí a gente tem esse projeto com a Mari, que a nossa intenção é conversar com as crianças, né? Mais ou menos nessa faixa etária dela aí, 8, 10 anos, enfim, o que a gente conseguir, o que as crianças de repente também demonstrarem interesse, para ir conversando um pouco sobre essas questões, porque como ela já tem 8 aninhos e ela já tem a dimensão de muita coisa, né? Já dá para a gente conversar um pouco, tentar mudar um pouco essa questão do olhar do colonizador, né? Trazer um pouco mais da cultura afro, trazer um pouco mais da cultura indígena, enfim. Então, estou com esse projeto com a Mari também, a gente ainda está definindo como vai ser, mas o projeto com os pequenos também, com as crianças também. Se o Lucas quiser participar, Então, você hoje, também. claro, tô dentro. Eu essa semana conversei com a mãe dela essa semana. Foi ontem, porque eu fui na escola assinar o diário, né? E como a mãe dela é ATE, não parou, né, de trabalhar, tá lá Parou. na escola. E aí eu conversei com ela ontem e falei que se eu tivesse a consciência que a Mari tem hoje, se eu com meus 8 anos, se eu tivesse Nossa, essa consciência da Mari, por muita coisa que eu passei, eu não teria passado, né? exato. Porque quando a gente fala das questões antirracistas e de militantes, hoje em dia, as pessoas já acham que é assim, bom, então tá bom, então ser preto, ser militante. Não, nós somos seres humanos. Então todos nós nascemos com preconceitos e ao longo da nossa vida nós vamos aprendendo, estudando
e vamos tentando tirar isso de nós. Pelo menos é o que eu acho que deveríamos tentar, né? Então não é só porque eu tenho tom de pele negra que eu sou militante ou que eu vou lutar pela causa. Nós temos aí muitos exemplos, né, na nossa própria mídia. Um dos exemplos, Sim. por exemplo, hoje é o Neymar, que caiu a ficha dele agora que ele é preto, né? Ele não sabia que ele era preto até então. Até ele ter sido chamado de preto em campo e aí foi recorrendo a alguma coisa, ele falou, opa. E agora ele já está como? Ele está militante. Por quê? É um caminho sem volta. Depois que essa ficha caiu e depois que você sai de cima do muro, é um caminho sem volta, né? Então, a Mari, ela já tem uma consciência que muitas pessoas não têm. Ela já tem um conhecimento da história que eu não tinha com a idade dela, imagina, eu não fazia nem ideia, né? Das coisas que eu passei na escola, não só dos xingamentos, mas dos olhares, de coisas que eu passei no meu primeiro emprego, essas questões, e que eu nem imaginava, né? E que aí, ao longo do tempo, juntando tudo isso, mais o estudo, é que hoje eu me tornei militante. Mas eu nem sempre fui assim, né? Tanto que, por muitas vezes, também eu tive falas racistas, sem saber, né? Eu acho que é uma coisa, Tati, que mesmo quando a gente já está estudando há um tempo, em alguns momentos a gente se pega reproduzindo algumas coisas ou refletindo sobre outras que a gente não tinha, né, se dado conta. Você fala muito isso, né? Que você fazer um curso, você ler um texto, não te faz ter um selo antirracista, né? Então Sim, isso é uma coisa que a gente tem que estar se explicando sempre, porque senão está muito enraizado na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que sim, tomar sim. cuidado. E não só se policiar, né? Ultimamente eu tenho falado muito em se posicionar. Eu Exato. acredito que chegamos em um ponto que você tem que tomar uma posição independente do seu tom de pele. Independente de você ser branco, de você ser negro, você tem que tomar uma posição e não ficar em cima do muro. Sim. E que a pergunta, existe racismo, também não cabe mais. Outra coisa que não cabe mais, racismo velado. Não cabe mais no nosso país, porque isso, com a pandemia, acabou. Não existe mais o tal do racismo velado no Brasil, né? Então, todas essas coisas, durante esse ano de 2020, caíram por terra, né? As máscaras caíram, como dizia, né? Então, por exemplo, uma das posições que eu tomei agora, nesse final de ano, por exemplo, momento aí, não só de pandemia, mas está chegando o Natal e todo mundo curte, as crianças curtem ir para o shopping, ver o Papai Noel. E aí aconteceu que teve uma forma diferente do Papai Noel chegar até as crianças, né? Não sei se você recebeu, Rê, que tinha um link, você mandava para o shopping, o Sim, Papai Noel mandava o recadinho para a criança. sim. E qual foi a minha posição? Não mostrar o Papai Noel sempre para o meu filho. O meu filho, ele merece um Papai Noel que represente ele, assim como o comercial da Boticário. Entendeu? O Papai Noel pode ser de qualquer cor, então por que não? Se eu fiz um link onde o Papai Noel vai falar com a criança e a mãe vai escolher colocar o nome da criança, vai falar sobre o presente que a criança quer, por que não a mãe escolher qual Papai Noel ela quer? Verdade. Coloca lá. Nós temos esses 4 Papai Noéis aqui, ó. Qual Papai Noel você quer? Qual Papai Noel mais representa e que o seu filho vai gostar de conversar? Né? Ponto. Põe um Papai Noel lá de cada cor, um de cada etnia. Acabou. Né? Um com barba, um sem barba, um de boné. Por que não Papai Noel todo vestido de surfista? Sabe? Verdade. Desmistificar isso. Então, eu tomei uma posição. Eu não vou querer que meu filho tire foto com o Papai Noel branco e nem que ele tenha esse vídeo. Por quê? O contrário é feito e ninguém fala nada. Só que eu fazendo isso, vão falar, ai, Tati, você está sendo muito radical. Ai, vai Aí eles vão sabendo. falar que é racismo reverso, né, Tati? Exatamente, Rê. É claro, é o racismo reverso, Tati. Bom, e aí eu recebi um link de um grupo que eu faço parte que chama Mães Pretas, né? De um Papai Noel de um shopping do Rio de Janeiro, o senhor Joel. Ele tem até uma página no Instagram, que é um Papai Noel que ele é da Coca-Cola, da propaganda da Coca-Cola. Ele é. E aí, ele é um Papai Noel negro. E aí eu falei, opa, esse link meu filho merece. Então eu vou mandar
vou mandar sim o nome dele e vou fazer o link com esse Papai Noel. Então, isso é tomar posições. E não Exato. quer dizer que você tá sendo radical ou que você está sendo preconceituoso. Apenas você está fazendo o que já tem aí no mundo, só que você está buscando representatividade, né? Exato. E que as pessoas precisam entender que isso precisa acontecer. Sim. Então, o tomar posição é muito importante hoje. Isso que você está falando, Tati, até a gente comentou, né? Que muitas vezes é encarado equivocadamente como racismo reverso, né? E é importante as pessoas entenderem que, na verdade, isso é só representatividade. Porque a gente já é bombardeado de personalidades, de, como que eu posso dizer, imagens de pessoas brancas o tempo inteiro, em todo lugar. E o E seu filho, referências, uma né? Toda criança a maioria negra, das ele referências, né? merece. Sim, ele merece ter uma referência, ele merece se sentir representado. Para quem é branco e para quem não estuda, né, essas questões, porque eu sou branca, mas eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí você começa a olhar um pouco diferente, ainda assim, né, você não tem, jamais você vai ter a mesma questão de se posicionar, né, como uma pessoa negra que vive aquilo de fato, né, você tem sim o poder, a Tati me ensinou isso, né, que eu tenho poder de fala no meu papel, mas a gente sabe que é diferente, né, que quando a Tati fala e quando eu falo, às vezes as pessoas aceitam mais ou menos, né? Mas eu Uhum. acho que o seu filho merece sim, né, se sentir representado. E como eu estava dizendo para nós que somos pessoas brancas, isso às vezes é muito, nossa, mas nada a ver, qual o problema? É só o Papai Noel. Mas imagina Exatamente. assim, né, branco, e aí você vai no shopping, tem o Papai Noel negro. Você vai na farmácia, o Papai Noel é negro. Você vai na escola, né? Só tem pessoas negras, os livros só tem personagens negros. Você fala, gente, mas meu filho é branco, né? Ele não se reconhece. E é isso, né? É importante essa questão da representatividade por conta disso, para as crianças se identificarem, né? Trazer a sua questão da autoestima, porque isso, para as pessoas, às vezes pode parecer, né, muito, como alguns falam, mimimi, mas a criança não se sente representada e isso impacta diretamente na autoestima dela. Ela não se Na- enxerga, ela não se vê nos lugares. Então, isso é muito importante, Tati. Eu acho que tem que começar mesmo. O comercial do Bradesco, eu não sei se você assistiu o comercial do Bradesco, que tem os vagalumes. Vi sim, vi. O que você achou Que desse são com comercial? desenhos, né? Eu gostei bastante do Isso. comercial também. E se você prestar bem atenção, quando o avô tá vendo o quadro da avó, é uma família interracial, né? Porque a Uhum. avó ela tem a pele bem clara. Então, Sim, assim, todo esse contexto é importante, entendeu? Porque sim, outras famílias que são casais interraciais também vão se ver nesse momento, né? sim. Eu tenho assistido, toda segunda-feira eu assisto Roda Viva, né? E ontem eu assisti e foi com o Porchat. Eu Hum, gosto muito dele também, gosto da posição também que ele tem tomado na questão antirracista. E aí sim. ele falou uma coisa que diz que muita gente pergunta para ele e fala: mas o mundo de hoje está tão chato, você não pode falar nada. Tudo que você fala é preconceito, tudo que você fala é racismo. E não é isso. Na verdade, o mundo hoje pede uma reflexão, né? Pede que você Exatamente. reflita, pede para que você pare e se coloque no lugar do outro. Não é que o mundo tá chato. É que você precisa entender que o lado do outro é tão importante quanto o seu, né? E Eu que acho que está isso é sendo cada tomar dia, posição. né, mais crítico, mais reflexivo, né? Exatamente. E isso, Rê, vai ser muito importante na escola, principalmente com o retorno aí, né? A questão da empatia, tudo isso vai ser muito importante no retorno, Sim. porque inclusive saíram até novas portarias falando sobre a questão. Eu não sei agora o que foi exatamente que saiu, mas tem novas portarias na prefeitura falando sobre a questão do estudo, né? Uhum. Afro nas escolas, sobre a questão de gênero, né? E aí são posições que as professoras vão ter que tomar, os educadores vão ter que tomar a posição do quê? Eu não entendo desse assunto, então eu não vou falar. Não. Então você vai procurar e você vai estudar, porque nós temos fontes aí
E o professor é isso, né? O professor não é aprendizado sempre, não é isso que você pede para os seus alunos? Então, bora estudar, bora procurar. Quantos autores negros tem lá na sua escola? Quantos livros com personagens negros tem lá na sua escola e quantos você usa, né? Qual é o trabalho que você faz efetivo mesmo para quando você chega lá na escola e vai ver o trabalho, se realmente ele está sendo diverso, né? Quem são os seus alunos? Você olha para os seus alunos em sala de aula, fala, como que eu vou alcançar todos eles? Sim. Né? Como que eu vou alcançar todos eles com o didático, o livro didático ali, né? Com o livro de história, com a minha fala? Como que eu vou acolher esse aluno? Né? Seja ele imigrante, seja ele negro, seja ele branco. Todos você vai acolher e você pode acolher da mesma forma, sem precisar, como que eu falo, inventar roda, né? Você não precisa falar, hoje nós vamos falar sobre isso. Exato. Não precisa. Você tem que colocar no seu dia a dia ali, nas suas funções e isso vai ser muito importante caso a gente tenha tenho esse pensado muito nisso, sabe? retorno. E eu acho que uma coisa para a gente pensar sobre isso, uma palavra eu acho que a gente pode pensar, é naturalidade. É agir com naturalidade. Eu tô falando, não precisa inventar moda, colocar as crianças em roda. E hoje a gente vai falar sobre... Não, é agir com naturalidade. Bom, quem é meu público, né? Contemplar todos, trazer histórias com personagens negros. Você tem um imigrante na sua escola? Tem um boliviano, por exemplo? Vamos estudar um pouco a história da Bolívia, vamos conhecer algumas coisas da cultura da Bolívia. Então, é isso. O acolhimento tem que ser para todos, né? Até eu tenho falado muito disso em algumas lives que a gente estava falando sobre inclusão, né? E a gente estava nesse debate de que talvez a palavra inclusão não precisasse existir no espaço escolar se ela não fosse excludente. Então, eu acho que é isso, sabe? É tratar todos com devido respeito e singularidade. Sim. Quer aparecer aí? Chama o Lucas. Eu vou mudar. Peraí que eu vou mudar de espaço aqui, porque todo mundo trabalhando online, entendeu? Aí o marido chegou, quer dar aula, e eu preciso vazar da sala, entendeu? Para ele dar aula. Aí eu já chamo o Lucas já, para ele participar. Vida moderna é assim, né, Tati? Ah, então, minha filha, tem que otimizar os espaços aqui, fica difícil ter espaço para todo mundo nessa casa. Todo mundo com online. E para a gente ir encerrando essa parte, começar a falar um pouquinho aí da nossa novidade, isso que você falou sobre a importância dos professores estarem engajados, né? É muito complicado porque muitas vezes os grupos são um pouco resistentes em relação a isso. Já aconteceu na escola que eu trabalho alguns anos atrás, as pessoas falaram, mas a gente vai falar disso de novo, a gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre história e cultura afro, a gente já falou sobre racismo, a gente já falou sobre prática antirracista. Mas é uma coisa que tem que estar em pauta sempre, porque como a gente está falando, ela tem que ser natural, ela tem que fazer parte do nosso convívio para que isso consiga, de fato, ter um peso contra essas questões todas, né? Então, muitas vezes a gente acha que já sabe tudo, ou tem essa falsa ilusão de que não existe racismo. Não, mas eu não preciso falar de racismo porque não existe racismo. E quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, mais você se dá conta de que ele existe sim, e que aí é que você precisa se engajar cada vez mais, né? Ou então, uma coisa que eu sempre uso, Rê, que você falou. Nós já falamos sobre isso, o professor fala, né? Mas eu já falei sobre isso. Ok, e você praticou? Você falou sobre isso, mas você colocou em prática? Colocou em prática, né? O que você colocou em prática? O que você fez em prova? Eu li a história da menina bonita do laço de fita. Não, então você não trabalhou o antirracismo se você leu Menina Bonita do Laço de Fita, né? Sim. Eu fiz um workshop de turbante. Eu fiz uma roda de turbante, né? Isso não é. Eu falei sobre a história da Baiomi. Só isso não é falar sobre antirracismo. Não dá para ter fatos isolados, né? Tem que ser algo exatamente. Né? É atitude, é o olhar, é a sua fala. Tudo isso vai mudando, né? O ano passado que eu tive 3 aluninhos bolivianos, nossa, isso
me deixou assim, foi muito legal. Eu aprendi muito. Não falo espanhol, mas assim, eu falo um portunhol, né? E deu muito certo com eles. Porque eu me aproximei muito das famílias, eu fiz culinária e chamei as mães bolivianas para fazer culinária com as crianças. Então, assim, foi um momento muito bacana. E são práticas do dia a dia, né? Que precisam acontecer. Exatamente. Bom, para a gente começar a entrar um pouco aí no assunto, né? Bom, acho que todos que estão aqui já conhecem a Tati. Eu até quis deixar hoje um comentário fixado aqui com o nome dela, para quem for entrando saber com quem a gente está conversando. A Tati, ela é professora, né, Tati? Militante, ministra cursos sobre essas questões de educação antirracista. E foi a partir daí que a gente foi se conhecendo um pouco mais, se aproximando um pouco mais. Eu conheci a Tati pessoalmente num curso que ela foi dar na minha escola. E aí fiquei com o contato dela. E essas questões, eu sempre tive isso em mente sobre estudar, sobre trazer para discussão essas questões sobre uma educação antirracista, sobre práticas antirracistas. Então, sempre que eu tinha alguma ideia, algum projeto, algo que eu estava a fim de fazer, ou que eu estava em dúvida de como fazer, eu corria para a Tati, né, Tati? Aí a Tati foi me ajudando. Fala um pouquinho mais aí do seu Exatamente. trabalho, de você. Então, como eu falei no começo, né? Ninguém nasce militante. Então, foi durante mesmo o meu trabalho e a minha vida que eu cheguei aonde eu estou hoje, né? Hoje eu me intitulo como consultora antirracista, porque o que é ser uma consultora antirracista? Além de eu estudar, eu preciso estudar para Sim. isso. Eu não posso falar do nada. Ah, eu venho aqui falar para você sobre o racismo só porque eu sou preta. Não. Só sobre o que eu tenho na minha vida, isso não facilita em nada. Eu preciso ter dados, eu preciso ter nome de autores, eu preciso também ter dados para que você procure, né? Então isso é ser Conhecimento uma consultora. histórico. É você aprender, né? Aprender junto com a pessoa que você está desenvolvendo e compartilhando as questões sobre o antirracismo, né? Ser educadora é o que eu amo, né? Estar com os alunos, principalmente porque as crianças elas nascem sem esse preconceito e esse olhar que eu digo que é um olhar que é do adulto, né? O adulto já tem um olhar de resistência, um olhar que ele já olha para o outro assim, sempre achando alguma coisa ruim. E a criança não tem isso, né? Mas é aprendido. E o Exato. adulto é o espelho. Então, infelizmente, por isso que eu amo trabalhar com criança e com a literatura, né? Amo ler, sempre gostei, e é por isso que o meu trabalho veio baseado disso também. A partir da leitura e do afeto, trabalhar com a criança essas relações antirraciais, né? E a nossa amizade, eu digo que são conexões, né? Sim. E como eu falei, você se colocou nesse lugar de falar sobre o antirracismo sabendo que estava se metendo numa briga. Numa briga que não ia ser fácil, e você botou a cara lá, foi estudar, continua estudando, se aprofundando cada vez mais, falando aí do seu lugar, que é importantíssimo, porque outras pessoas como você vão se identificar, né? Poxa, se ela pode, eu também posso, né? E por que ela é tão engajada nisso? Vamos descobrir por que ela é tão engajada nisso. Olha só. Então quer dizer que esse papo não é só eu ler um livro, não é Exato. só eu pintar o rosto, não é só eu colocar uma fotinho de um punho cerrado na minha página, que eu já ganhei o selo antirracista, eu preciso de mais. Então hoje você serve como exemplo disso também, né? E para mim é um orgulho, não só ter você hoje como amiga, mas como parceira de muitas coisas que estamos fazendo juntas e que pretendemos fazer ainda, né? Porque tem coisas que Verdade. ainda estão guardadas e vai aparecendo depois. Verdade. Verdade. E aí, gente, nessas andanças aí, nessas conversas, eu construí um projeto para a gente trabalhar esse ano, né? Nesse período de teletrabalho. Então, eu fiquei pensando, eu falei, poxa,
né, as questões raciais, né, a educação antirracista, ela já tem tão poucas práticas, né, assim, já é tão difícil se encontrar pessoas engajadas, e agora nesse período de teletrabalho, onde a gente está meio perdido, não sabe muito bem como fazer, essas questões vão acabar ficando um pouco mais em segundo plano de novo. Eu falei, poxa, não vou esperar voltar às aulas presenciais para continuar esse trabalho, para continuar essa reflexão. Então, desenvolvi um projeto, aí pedi ajuda da Tati. A Tati me ajudou, leu, deu algumas dicas. Fiz curso com a Tati, aí a gente ia conversando, ela ia me dando alguns insights. Coisa simples do tipo, o certo a se falar não é escravo. Uma pessoa escravizada. Quando a gente fala que a pessoa é escravo, parece que ela é só aquilo, né? É uma condição dela. E não. Quando a gente fala escravizado, é algo que foi imposto a ela. Parece uma bobeira, mas essa mudança de palavras, elas mudam muito o sentido da coisa toda. Então, eu acho que é muito importante essa questão da gente conversando, porque aos pouquinhos você vai descobrindo mais coisas, enfim. E aí fui aprendendo bastante com a Tati, a gente fez live junto, fez curso junto, conversa vai, conversa bem. E aí a Tati entrou em contato com uma pessoa, aleatoriamente, sem a gente conversar nada, até então era uma coisa da Tati. Ela encontrou uma pessoa aí que é ilustradora, né, Tati? Você quer falar um pouquinho como que surgiu parte dessa Então, eu sempre trabalho compartilhando também, compartilhando outras páginas, né? Compartilhando outras páginas de pessoas pretas. Então, conheci a Preta Ilustre, né? @Preta Ilustre, o nome dela é Pamela, ela é de Recife. E aí ela fez alguns designs para mim, né? Um da Pretinha Educadora primeiro, para eu colocar na minha página. Iniciamos assim. E eu sempre tive muita questão com super-herói, né? Sempre tive muita questão. Então, o meu filho, por exemplo, ele não vou falar que ele não tem, mas ele tem Homem-Aranha, ele tem Super-Homem, ele tem alguns super-heróis porque ele ganha de presente das pessoas, né? Não que eu comprei, mas ele ganha das pessoas. O que eu comprei foi o Pantera Negra, ele tem o Super Choque. Então, eu compro a representatividade, mas ele tem o que o mundo tem aí. E ele precisa ter os dois, né? Porque uma coisa não exclui a outra, né? Então ele precisa ter os dois. E eu sempre tive essa coisa com super-herói. E aí eu falei, bom, por que não ter o meu super-herói, né? E aí, numa das minhas brincadeiras que eu faço com o Lucas, na página dele ele chama Lucas Black, eu comecei a falar Super Black, Super Black. E aí pedi para que a Pamela fizesse uma ilustração. Tô até com a caneca aqui. Pedi para a Pamela fazer a ilustração. Eu trouxe a minha também. Do Super... Ô, Tintim. Tintim aí. Pedi para a Pamela fazer a ilustração do Super Black. Tá, dá para ver bem. E foi aí que você viu a figura do Super Black e se inspirou, né? Exato. Pro nosso projeto. Exato. E aí a Tati publicou, né, essa ilustração no Instagram dela. E quando eu vi, como eu estava muito esse ano ainda mais envolvida nessas questões de estudo, porque com o teletrabalho, né, a gente não está em sala de aula, não está presencialmente na escola, mas a gente tinha que cumprir uma carga horária de trabalho. Então, isso envolvia estudo, isso envolvia pesquisa, assistir live, ler textos, ler livros. Então, eu comecei a assistir muito mais lives e ler muito mais sobre essa questão racial, que é algo que não me chamava atenção antes, e eu quis aproveitar essa oportunidade em casa de teletrabalho para me aprofundar. E aí fui estudando cada vez mais, refletindo sobre essa questão da importância da representatividade, refletindo sobre essa questão que a Tati falou, né, de quantos heróis negros existem, né, sobre esse incômodo dela. E aí eu passei a observar também que a maioria dos heróis aí, né, são brancos. E, enfim, esses incômodos foram ficando, e aí eu vi a ilustração da Tati lá no Instagram. Eu falei, poxa, vamos fazer uma história desse personagem. E aí eu e a Tati escrevemos, eu fiz um esboço, mandei para a Tati, ela curtiu a ideia, já fez algumas adaptações, já fez algumas mudanças no texto. E aí nós escrevemos uma história intitulada de Super Black, O Poder da Representatividade, uma história infantil. E aí a gente fechou parceria e fomos para as cabeças, né, Tati? Começamos a pesquisar editoras. A gente pesquisou várias editoras, né? Essas maiores, assim, Brinkbook, dentre tantas outras,
que Sim. costumam fazer as publicações, né, sem cobrar do autor, né, elas fazem a publicação e fazem um repasse para o autor. A gente não conseguiu, não somos conhecidas, não somos escritoras, né, Tati? A gente estava Sim. começando e por conta da pandemia também elas estavam com agendas para avaliar os novos textos só para final de 2021 e algumas 2022. E a gente estava tão empolgada que a gente falou, não vamos deixar isso esperar. Então a gente entrou em Ansiedade contato, de mãe é fogo. a entidade não deixou. A Ansiedade gente de entrou em mãe é contato com a fogo. editora Clube da Cultura, que a Bruna Cris, que é uma amiga nossa também, está publicando o livro dela por essa editora, falou dessa editora, a gente ficou sabendo, né, que ela estava publicando o livro dela e a gente teve a ideia de fazer por lá, né, Tati? Isso aí, nosso trabalho será autoral, né, desse livro. E para todos que estão assistindo aqui, a Renata ela é bem generosa, né? Ela fala, nós duas somos autoras, né? Na verdade, eu sou coautora, né? Eu dei uns pitacos ali numa história que ela me mandou e me emocionou, porque a primeira vez que eu li a história, eu já vi perfeitamente meu filho assim na história, vi perfeitamente crianças lendo aquela história, professores lendo aquela história nas escolas, sabe? Me emocionou demais. Então foi realmente assim alguns pitacos, como eu sempre dou, e embarquei no sonho da Renata, né? Ela sonhou e me colocou no sonho e agora o sonho se transformou Exato. gigantesco, né? Um sonho em conjunto. É. E assim, gente, a ideia do livro, de fato, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? A publicação do livro não foi com interesses financeiros, no sentido, vamos vender um livro. Ah, a Bruna entrou aqui, a gente estava falando de você agora, Bru, que a gente conheceu a editora Clube da Cultura através de você, do seu livro. E aí a gente pensou, a gente falou, a ideia não é lucrar, a gente não tem a intenção de vender o livro para ganhar dinheiro. A ideia é mesmo concretizar um sonho. A ideia é mesmo essa luta, essa militância de ter mais personagens negros, crianças protagonistas negras em um livro de história infantil. Então esse foi o nosso sonho, assim, trazer isso foi o nosso maior interesse mesmo. Então a gente está aí com a Pamela, ilustradora que a gente falou, fazendo o restante das ilustrações do livro. A gente não fechou pela editora, porque como a Pamela que fez a ilustração do personagem que inspirou o livro, Super Black. a gente quis continuar com ela, né? Então estamos nesse processo agora. Exatamente. E assim, é um livro que a gente tá cuidando assim como o Noah Quinta aqui na minha barriga, a gente também tá cuidando desse livro, acho que da mesma forma, né, Rê? Só Está falta sendo gestado também. só falta fazer a malinha da maternidade dele também. Bem Porque isso. é bem o que eu sinto, né? Assim, essa questão da pandemia, é claro, trouxe bastante coisa ruim para muitas pessoas, né? Além da doença, de mortes, o isolamento, tudo. Mas eu acredito que sempre também temos que pensar nas coisas boas que aconteceram, porque também teve, por mais que a gente ficou em casa isolada, a gente pôde observar mais, por exemplo, quem tem filho, observar mais o filho, participar mais do desenvolvimento dele. Às vezes, pessoas que não passavam tanto tempo em casa com seu marido, com sua família, pôde ficar um pouco mais, né? Pessoas que pensavam assim, eu preciso ler um livro, e nunca tinham tempo. Na pandemia conseguiu ler esse livro, né? Ou conseguiu se reinventar. Muitas pessoas se reinventaram na pandemia. Sim. Né? Muitos empreendedores surgiram na pandemia, né? Eu fiquei grávida na pandemia, olha só. E, além disso, o livro, né, do Super Black que tá chegando aqui, ó. Porque ele não pode ver uma câmera, né? E aí, Super Black? Aí, ó. Deixa eu tirar o microfone, Oi, Andréia. Oi. Tudo bem, Lucas? A gente estava falando de você. Falando de você, você é Super Black? É? Você gosta de ser o Super Black? Eu já mostrei pra ela a sua caneca já. Você gosta de ser o Super Black? Eu tenho, ó, Lucas. Olha lá, ela vai mostrar dela. Lucas, eu tenho, ó. Tá cheio. Viu como você tá chique? Viu? Você tá feliz que vai sair o seu livro agora?
É? Você quer que seus amiguinhos leiam seu livro? Eu tô lendo. Você adora ler livro? Vai ser bem legal, né, Lucas? Mãe, Oi. passa pouco pulando. Tá bom, já vou, tá? Tchau. O próximo tem que ser Lucas no mundo dos dinossauros. Ele adora dinossauro, gente. Nossa, não só gosta, ele é louco por dinossauro, está me deixando louca também, viu? Sou praticamente a mãe do Jurassic Park. O próximo vai ter que ser assim. Nossa. Então, mas é isso, gente. E aí esse sonho já tá acontecendo, tá tomando forma. E nós fizemos essa live para conversar um pouquinho sobre como que se dá as conexões, né? É muito bom sempre se conectar com mais e mais pessoas. Você nunca sabe o que pode acontecer dentro dessas conexões, né? E eu e a Renata, por mais que a gente possa ser, quando você fala sobre a questão de igualdade, nós somos diferentes, mas também temos muitas questões iguais, né? Ambas somos professoras, somos mães, trabalhamos na prefeitura, olha só. Então, independente do tom de pele, quantas coisas nós temos iguais que nos tornam em equidade, não em igualdade, né? Nos colocamos ali no mesmo patamar, né? E a amizade também, que isso é o mais importante, né? De todos. E agora o sonho que é sonhado juntas também, que a Preta ilustre também, a Pamela agora faz parte, que está ilustrando o livro. E que logo, logo a gente já pretende vir aí com uma outra live para conversar com vocês sobre o pré-lançamento. E aí vai ficar para 2021, vocês fiquem de olho aí. Em janeiro a Tati vai estar meio off, porque vai chegar o Noah. Então a Tati vai ficar meio off aí. E janeiro também é o nosso prazo, né? Para terminar aí as ilustrações, mandar para a editora conseguir finalizar aí a estrutura do livro. Né, a princípio, obrigada, Val. Obrigada, Val. A Tati caiu aqui. Voltou? Peraí. Eu tô te vendo, você tá me vendo? Pra mim você aparece. Assim, a Tati caiu. O cabelo caiu. Tentando chamar de novo. Mas eu tô te vendo. Então, eu tô te ouvindo. Você sumiu daqui. Lá embaixo apareceu. Lá embaixo apareceu. A educadora caiu. Você quer que eu saia e aí você chama de novo? Tenta sair. Tenta sair. Pronto, vamos esperar ela entrar aqui de novo. Bom, gente, é isso. Enquanto eu vou esperando a Tati aqui entrar, essa era a novidade que a gente queria contar para vocês, esse livro que a gente está em fase de publicação. A previsão de entrega dele, vou chamar a Tati aqui, ela já mandou convite. A previsão de entrega dele é fevereiro, finalzinho de fevereiro. Então aí depois a gente volta para fazer o pré-lançamento para vocês. Pronto. Tava falando aqui enquanto eu tinha previsão de entrega do livro. Sim, tô te ouvindo. Você tá bem? Eu tô ouvindo você bem. Acho que o seu fone tá conectado. Será? Vou arrumar aqui. Tá baixo ainda? Tá baixo, mas eu tô conseguindo ouvir. Você tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo. Então tá. E aí é isso, gente. Pra gente encerrando uma coisa sobre as conexões. E algo que eu queria deixar pra vocês, porque até fazendo um link aqui com o meu Instagram, que é o Todo Assunto, né? Quando eu comecei com as lives lá em YouTube, eu disse que a minha intenção era essa, de trocas e partilhas, porque eu acredito muito no poder das partilhas. E essa é uma dica que eu quero dizer para vocês. Não deixem os vocês no campo dos sonhos.
Deixem os sonhos de vocês no campo de realização. Coloquem em prática o que vocês desejam. Coloquem em prática as coisas que vocês almejam. A gente sabe que agora esse período de pandemia está um pouco mais difícil, né? Está um pouco limitado. Mas para mim também está com eco, Val. Deixa eu tentar baixar um pouquinho. Será que é o áudio da câmera? Tô tentando aqui, pôr de novo. Vamos agora. Agora melhorou, será? Não tá mais fazendo eco. Melhorou. Então melhorou. Parece que melhorou. Bom, mas é isso. A dica que eu queria deixar para vocês, assim, se eu pudesse deixar um conselho é esse, né? Façam conexões, se aproximem daquelas pessoas que vocês acham que tem coisas para agregar, que tem coisa para contribuir. Se aproximem de pessoas que vocês acham que vocês têm algo a contribuir, né, na vida delas. Então, eu acho que é isso, né? Como a Tati falou, vamos pensar nas conexões e vamos colocar as coisas em prática, porque às vezes a gente pensa, né? Ah, eu quero escrever um livro, por exemplo, mas a gente nunca põe em prática. Aí um dia eu falei, não, vi o personagem, não, deixa eu pôr no papel. Talvez se eu não tivesse contado para a Tati a minha ideia, talvez se eu não tivesse colocado o esboço no papel, nada disso estava acontecendo, ia ter passado, ia ter ficado só no campo da imaginação. Então é isso, a importância das conexões e de pôr em prática. Eu aprendi num curso de marketing que fala que quem não se expõe não se conecta. Então, não se cale, né? Às vezes você está no elevador com uma pessoa, você nem olhou para a cara dela, nem cumprimentou, mas se de repente você tivesse falado um oi, tivesse comentado, de repente você está precisando de alguma coisa que a pessoa poderia te fornecer ou você poderia fornecer para ela, né? Então, nunca deixe essas conexões ou nunca deixe essa questão do não estar no lugar do outro ou de não querer o outro te afastar dessas conexões, né? E assim como a Rê falou, de buscar as conexões, também deixar pessoas tóxicas, né? Tem pessoas que nos puxam para baixo, sim. Tem pessoas que falam, ah, isso não vai dar certo, mas será? Tudo que você vai fazer, a pessoa fala, mas será? Nunca fala assim, você já tentou? Tenta, meu. Se não dá certo, não, você já tem. O importante é você tentar. Então, é isso que eu desejo para 2021, né? Que sejam feitas tentativas. Se não der, a gente cai, levanta e começa de novo. A empatia, que é o se colocar no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do outro. Será que isso seria legal comigo? Né? Então, quando você pensa no outro e se coloca no lugar dele, você entende um pouco melhor esse lugar. Né? Tem a alma de criança. A alma da criança sempre é pura e está sempre ali pensando coisas boas. E eu e a Renata continue seguindo aí, @todoassunto, @pretinha educadora, que todas essas novidades estarão presentes aí em 2021. Aí o livro, né? E aí vocês terão a oportunidade de terem o livro Super Black e o Poder da Representatividade. Logo, logo, quando a gente já tiver com a capa, a gente já vai fazendo a divulgação aí para vocês. Em fevereiro a gente volta aí no começo de fevereiro para fazer o pré-lançamento, a divulgação. E contamos com vocês, com o apoio de vocês, como a gente disse, né? A intenção não é lucro, a intenção não é financeira, a intenção é ampliar isso para que mais pessoas possam ter acesso a essas reflexões e proporcionar às crianças mais representatividade. Exatamente. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Obrigada por embarcar nisso comigo, por topar e tamo junto. Juntas. Até mais. Até, gratidão. Beijo, beijo, pessoal. Obrigada, Espero que vocês pessoal. curtam a história quando estiver pronta. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau.